Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço virtual. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. A cada dia nós temos aqui a oportunidade de poder colocar à disposição de vocês um pouquinho do estudo desse manual, desse guia de estudos. Nesse trimestre, a temática Descanso em Cristo. Esse é o manual da Escola Sabatina. O que é a Escola Sabatina? É a maior escola que existe no planeta, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está presente em quase todos os países do mundo, e mais de 200 países do mundo, aos sábados pela manhã, no primeiro horário de culto. O culto principal da Igreja Adventista é aos sábados pela manhã, entre as 9 e as 10h30, normalmente nesse horário, as pessoas têm a oportunidade de poder discutir alguns temas. O diferencial em relação à escola sabatina é que todas as igrejas adventistas espalhadas pelo mundo, a cada trimestre, estudam um determinado tema, um tema dentro da teologia, um tema bíblico. Nesse trimestre, como já mencionei, nós estamos estudando sobre o descanso em Cristo. Tem sido realmente algo fantástico. O que nós fazemos aqui nesse canal é oferecer todos os dias a nossa impressão a respeito dos temas diários que são oferecidos por esse guia de estudos. Para que, quando ao sábado pela manhã você tiver a oportunidade de poder discutir um pouco desse tema em classe, você tenha um pouco mais de conteúdo, ou tenha compreendido talvez alguns aspectos que para você não tenham ficado tão claros. Mas você sabe que às quintas-feiras nós temos um plus aqui no nosso canal, que é o momento em que oferecemos o estudo de uma das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje não vai ser diferente, nós daqui a pouquinho vamos estar começando o estudo da crença. Eu queria só aproveitar para poder dizer a você como tem sido relevante o fato de você acompanhar os estudos que a gente tem feito aqui a todas as semanas. É bem verdade que, como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuidando de duas congregações, a igreja do Jardim Prudência e, ao mesmo tempo, de Santo Amaro, aqui na zona sul de São Paulo, na Associação Paulistana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu tenho preparado esse material para poder abençoar as minhas igrejas, mas ao mesmo tempo tenho compartilhado com todos aqueles que têm se disponibilizado a gastar esse tempo junto com a gente. E eu tenho ficado muito impressionado a cada semana com as mensagens que tenho recebido de pessoas de lugares tão distantes, lugares que eu nunca fui, mas que essa mensagem tem tido a oportunidade de poder chegar. Muito, muito obrigado mesmo. Ainda na semana passada, uma pessoa me enviou uma mensagem me dizendo: pastor, não conhecia o canal, não conhecia o estudo, mas fui muito abençoado. Há algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de poder inaugurar o Reino de Deus na vida de uma pessoa que, através desse canal, teve a oportunidade de poder conhecer um pouco mais a Cristo Jesus e foi procurar uma comunidade adventista, aonde hoje ela também faz parte. E a gente não sabe onde essa mensagem vai chegar. E eu gostaria de aproveitar e dizer para você que, às vezes, essa mensagem chega mais longe do que a gente é capaz de imaginar, por causa de pessoas que se inscrevem no canal, pessoas que deixam as suas impressões no chat, que comentam o vídeo, que compartilham o vídeo com os seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Quando a gente coloca um conteúdo como esse na rede social, a gente não sabe onde ele vai parar, mas muitas vezes pode ser o diferencial na vida de alguém que vai fazer com que ele tenha um encontro todo especial com Jesus. Então, eu gostaria de pedir que você fosse nosso parceiro em relação a isso. Aliás, já aproveita, se você ainda não é inscrito, e se inscreve aí no canal, para que você também possa ser abençoado e receber todos os dias aí a notificação daquilo que tem sido o conteúdo que a gente tem passado. Bom, sem mais delongas, antes ainda de mencionar o tema que a gente vai estar estudando hoje, eu gostaria de fazer uma prece toda especial, convidando o Espírito Santo de Deus para estar junto conosco e nos abençoar, para que possamos compreender aquilo que Ele tem para nós no nosso estudo dessa quinta-feira. Junte-se a mim nessa oração. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Obrigado porque, através dela, nós podemos ser ensinados, podemos ser exortados, podemos, ao mesmo tempo, ter os nossos olhos abertos para compreender o tempo em que vivemos e, ao mesmo tempo, a urgência de estabelecermos um relacionamento firme contigo. Ajuda-nos agora a podermos compreender essa temática que vamos estar estudando hoje dentro das nossas crenças fundamentais. Abençoe essa pessoa que nesse momento ora comigo e que através desse conteúdo que ela possa ser grandemente abençoada, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Aguenta aí que eu já volto depois da vinheta.
Muito bem, nós já estamos de volta com a nossa série Eu Acredito. A série onde nós temos a oportunidade de estudar um pouco mais as nossas 28 crenças fundamentais enquanto adventistas do sétimo dia. O tema que estaremos estudando hoje dentro do nosso estudo será dons e ministérios espirituais. Vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais dentro de um grande presente que Deus dá a todos os seres humanos que se entregam a Ele, que estabelecem um relacionamento com Ele. Vamos tentar compreender um pouco esse tema hoje. Quando falamos sobre os dons do Espírito Santo, nós precisamos compreender que, num sentido muito especial, Cristo concedeu dons espirituais à sua igreja lá no Pentecostes. Efésios, no capítulo 4, versos 7 e 8, vamos falar exatamente sobre isso. E eu gostaria de ler esse texto junto com você. Para esse estudo de maneira especial, eu estou usando a nova versão transformadora da Bíblia, que é uma versão contemporânea e que, às vezes, nos ajuda a podermos entender um pouco melhor aquilo que é a linguagem bíblica utilizada no texto. O texto diz assim: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva ou um dom por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ou dons ao povo. Esse texto está falando sobre o momento em que Cristo Jesus subiu ao céu. Logo depois de ter morrido, ressuscitado, depois de ter dado a grande comissão aos apóstolos, de ter dito a eles para irem por todo o mundo, compartilharem agora a boa notícia que eles haviam recebido, a notícia de que apesar da humanidade estar destinada à morte eterna, apesar da humanidade ter pecado e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o presente que Deus tem para poder oferecer a toda a humanidade é a vida eterna. O Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi ao céu e vai voltar. Essa mensagem, a mensagem do Evangelho, deveria alcançar todas as pessoas. Mas agora pare e pense na experiência dos apóstolos. Eles não tinham preparação acadêmica, a maior parte deles eram semi-analfabetos, eles não tinham recursos, a maior parte deles eram pobres, eles não sabiam sequer por onde começar. Se com Cristo Jesus, junto com eles, tinha sido complicado para poderem cumprir a grande comissão, como agora, depois de Cristo ter subido ao céu, eles conseguiriam fazer isso? É exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo vai dizer que quando Cristo subiu ao céu, ele concedeu dádivas generosas ou dons generosos à humanidade. A ideia desses dons são capacitações especiais que Deus concedeu ao seu povo, com propósitos bem específicos que a gente vai ter a oportunidade de poder entender dentro do nosso estudo. Então, guarda bem essa informação. Os dons espirituais foram dados por Deus à humanidade, são presentes que Deus deu à humanidade, que Deus deu para toda a humanidade, mas só recebem aqueles que se entregam a Cristo Jesus, aqueles que se submetem a Ele. Que dons são esses e para que é que eles servem? Bom, o propósito desses dons precisa ser aqui compreendido. O primeiro propósito aqui, na verdade, é para que haja uma harmonia interna dentro da igreja. Esse é o grande propósito. Nós tivemos a oportunidade de estudar se é que não estou enganado, há 2 semanas atrás, a respeito da igreja. E nós vimos que o Senhor Deus estabeleceu a igreja com um propósito. Mas agora pare e pensa, você pegar pessoas completamente diferentes, com ideias completamente diferentes e colocar para conviver juntos dentro de uma comunidade. Qual a chance disso dar certo? Bom, os dons espirituais, eles são dons da graça de Deus e são concedidos à igreja. Eles não são concedidos de forma especial a um indivíduo, mas são concedidos à igreja. E uma vez que o Espírito ele distribui os dons segundo melhor lhe parece, nenhum dom deve ser ignorado ou deve ser apequenado, ou ser considerado pequeno demais. Aqui tem 2 informações que a gente precisa destacar. A primeira delas é que o dom é concedido à igreja. Ah, pastor, então não é para mim? Não, calma. É para você, desde que você esteja ligado à igreja. Lembra que quando a gente falou sobre a ideia de igreja que é apresentada no Novo Testamento, a igreja é o corpo de Cristo, onde pessoas diferentes, que são, portanto, apresentadas como sendo órgãos diferentes ou partes diferentes dentro de um corpo com funções diferentes, mas que estão intimamente entrelaçados com o propósito de fazer com que o corpo tenha a possibilidade de viver, sobreviver e de produzir. Então, a ideia é que quando você se une à igreja,
A cabeça da igreja, desse corpo, é Cristo Jesus, é Cristo quem está dirigindo a igreja, mas você faz parte do corpo de Cristo. Quando você faz parte do corpo de Cristo, assim como cada órgão, cada parte do corpo tem uma determinada função, o Senhor Deus te dá uma função dentro do corpo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai mencionar que nem todos recebem os mesmos dons. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai distribuir os dons segundo aquilo que são as necessidades do corpo de Cristo, onde você está ligado. Então, mesmo que você não seja capaz de fazer determinada coisa ou determinado trabalho, quando Deus te chama, quando você faz parte do corpo de Cristo, o Espírito de Deus te capacita de uma forma sobrenatural para que você possa executar aquilo que é a obra que o Senhor Deus tem para você. Por isso o dom. O dom, portanto, é uma capacitação extraordinária, dada pelo Espírito Santo com o propósito de fazer com que nós tenhamos a oportunidade de fazer com que haja um crescimento interno da própria Igreja de Deus, ou uma harmonia interna dentro do corpo de Cristo, onde cada pessoa tem a oportunidade de entender o seu lugar dentro do corpo de Cristo. E dentro dessa harmonia interna da igreja, existe um modelo de operação. Era a intenção de Deus que a distribuição dos dons espirituais na igreja, ela evitasse a divisão no corpo e produzisse um espírito de harmonia e de confiança. E desse modo, os membros pudessem cooperar com um igual cuidado em favor uns pelos outros. Ou seja, a ideia de Deus era que quando os membros da igreja recebessem os dons espirituais, eles utilizassem esses dons não para o engrandecimento pessoal. Eu vou aproveitar e vou abrir aqui um parênteses para poder dizer para você. Cuidado com pessoas que tentam apregoar que o dom espiritual é para fazer com que você tenha um status mais elevado dentro da comunidade. Que se você tiver determinado dom espiritual, você vai ser considerado mais especial do que os demais que ali estão. O dom espiritual, ele é dado pelo Espírito Santo com um propósito. E o propósito do Espírito Santo é produzir uma união, uma unidade do corpo de Cristo. E nessa unidade, que haja uma preocupação sincera de uns para os outros. Ou seja, esses dons, num primeiro momento, eles são usados para poder edificar todas as pessoas da comunidade interna da igreja. É aquilo que Paulo vai chamar de edificação do corpo de Cristo. Nós recebemos dons com o propósito de fazer com que a comunidade de crentes possa ser aperfeiçoada. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Houve um determinado momento da minha vida, eu tinha por cerca de 18 anos de idade, quando me senti chamado para poder fazer parte do ministério pastoral, dentro da Igreja do Adventismo do Sétimo Dia. Eu tinha certeza do chamado de Cristo, mas eu tinha um problema muito sério. Eu tinha uma total incapacidade de falar em público. Todas as vezes que eu tinha tentado falar em público, havia uma fobia tão grande que eu travava, simplesmente não saía. Tinha feito algumas tentativas de poder falar em público, mas eu simplesmente não conseguia. E isso fez com que eu postergasse grandemente em aceitar fazer parte do ministério pastoral. Entretanto, com o passar do tempo, eu fui entendendo que se eu me entregasse à atuação do Espírito Santo, aquilo que para mim era uma coisa impossível, o Espírito de Deus faria por meu intermédio. E me lembro que houve um determinado momento, eu fiz um semestre de teologia e acabei trancando o meu curso, parando, porque achei que não tinha nascido para aquilo. Quando eu voltei para minha casa, meu irmão tinha passado uma temporada afastado de Jesus, tinha voltado com aquele primeiro amor e tinha começado, ou estava para poder começar, um trabalho de plantação de uma igreja dentro da nossa comunidade. O pastor da nossa comunidade havia alugado um salão para que fossem feitas ali algumas reuniões, e eu me lembro do meu irmão dizer, olha, nós dois que vamos fazer aquilo. Eu fiquei em pânico. Eu tinha deixado de fazer meu curso de teologia, porque não me sentia capacitado para poder pregar, não conseguia pregar, e agora nós dois íamos ter que fazer isso. Mas no momento em que começamos a trabalhar pelas pessoas, começamos a entender que Deus tinha um propósito ali, que um grupo de pessoas se uniu com a intenção de fazer com que a luz pudesse brilhar ali naquele lugar, eu fui sentindo cada vez mais que Deus tinha um propósito. E eu orei a Deus e disse, Senhor, se o Senhor tem um propósito para mim aqui, então me capacite. E a partir desse momento,
eu comecei a me lançar dentro do contexto da pregação e, graças a Deus, muitas pessoas aceitaram a Cristo Jesus através das pregações que ali foram feitas, tanto por mim quanto pelo meu irmão. A partir de 2 anos de trabalho ali, mais ou menos, foram suficientes para eu poder entender que o Espírito de Deus tinha realmente me chamado para o ministério pastoral. E então eu retornei para poder concluir meu curso. Às vezes nós precisamos passar por algumas experiências onde a gente perceba que realmente o Espírito de Deus tem um propósito específico para nós dentro de uma determinada comunidade. E quando ele nos chama com um propósito, de acordo com a necessidade daquela comunidade, ele nos capacita dando os seus dons. E esses dons sempre vão ser utilizados para abençoar a comunidade na qual nós estamos. Nunca é para um engrandecimento pessoal. Algumas pessoas, por exemplo, dizem assim, olha, se você tiver, você deve clamar muito a Deus para poder receber um dom específico. Se você receber esse dom, então você vai ter um status diferente dentro dessa comunidade. Isso não é bíblico. A Bíblia vai mencionar que o Espírito de Deus capacita a todos aqueles que se entregam a Cristo Jesus, desde que eles estejam dispostos a se ligar ao corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, a abençoar uns aos outros. Dentro do propósito ainda, dessa harmonia interna da igreja, existe aí uma dimensão indispensável, falando sobre a questão dos dons. Os dons do Espírito Santo, eles não são suficientes em si mesmos, ao passo que os dons do Espírito cessarão quando Cristo retornar. Os frutos, ou o fruto do Espírito, eles são eternos, eles permanecem para sempre. Aqui a gente vai falar sobre uma outra realidade. Além dos dons espirituais, ou os presentes que Deus deu, quando a gente fala sobre dom espiritual dentro da teologia, a gente está falando dessa capacitação extraordinária que o Espírito Santo nos dá para a realização de um trabalho, num primeiro momento, para a edificação interna da igreja. Não só por isso, a gente vai ver depois. Junto com o dom ele tem prazo de validade. O dom ele vai ser utilizado dentro da igreja até Cristo voltar. Quando Cristo voltar, o dom não tem mais a necessidade de ter lugar dentro da nossa história. O que permanece para sempre é o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Se me permite, eu vou ler ali Efésios capítulo 5, verso 9. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar aí junto comigo, Efésios capítulo 5, verso 9. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, é um texto que precisa ser lido também. Porque esse texto, ele menciona para a gente um pouquinho, ou nos ajuda a compreender um pouco melhor quais são essas partes do fruto. A ideia do fruto é um fruto que tem muitas partes. Quando você pega, por exemplo, uma maçã, você pode dizer ali, ela tem a casca do lado de fora, ela tem a polpa por dentro, ela tem o cabinho que está em cima, ela tem a semente que está lá dentro também, e assim por diante. Existem várias partes que compõem um fruto. O fruto possui várias partes. E qual é o fruto do Espírito? O versículo 22 vai dizer para a gente, mas o Espírito produz esse fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Esse texto é fantástico. Esses elementos que compõem o fruto do Espírito, eles passam a fazer parte do nosso caráter. Não necessariamente representam poder. O poder de Deus é demonstrado através dos dons, que de forma sobrenatural o Senhor Deus dá àqueles que se ligam ao corpo de Cristo para a realização de um trabalho. O fruto do Espírito, por sua vez, não representa o poder, mas representa a obra de transformação que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós, quando ele passa a morar dentro de nós. É aquela transformação. Uma pessoa que é amarga, infeliz, que é violenta, que é adúltera, e você poderia colocar uma lista tremenda aqui daquilo que são os frutos da carne. Quando o indivíduo se entrega a Cristo, o fruto do Espírito passa a aparecer. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, ele permanece, até porque é um processo de mudança que o Espírito Santo faz dentro do nosso próprio caráter, dentro da nossa natureza. Então, ele é agregado ao nosso caráter. E quando Cristo voltar, teremos a oportunidade de poder levar conosco para a vida eterna o caráter que aqui formarmos junto com o Espírito Santo de Deus. Dentro do propósito ainda dos dons, um outro propósito é viver para a glória de Deus. Quanto maior o número de dons recebidos pelo crente,
tanto maior é a influência espiritual que ele exerce. E tanto maior deve ser a sua dependência de Deus. Todas as vezes que você olha para a Bíblia e percebe o Senhor Deus dando dons às pessoas, você repara que essas pessoas têm uma dependência tremenda de Deus e sempre que são reconhecidos esses dons, a glória sempre é dada a Deus. Você se lembra, por exemplo, de Eliseu? Eliseu tinha acabado de efetuar um milagre tremendo na vida de Naamã, um oficial assírio. Naamã estava cometido de lepra, uma doença que não tinha cura naquela época. Hanseníase, como é chamado ainda hoje. E o fato é que ele já tinha tentado de tudo, um homem muito rico. O rei da Síria enviou muitos presentes, pelo menos 70 toneladas, ou 70 quilos, aliás, de prata, mais uma grande quantidade de roupas especiais, mais uma grande quantidade de ouro, enfim. Ele vai até o rei de Israel com uma carta do rei da Síria dizendo: eu te ordeno que você cure o meu general. O rei, quando recebeu essa carta, rasgou as suas vestes e disse: ele está querendo guerra contra a gente, só pode ser isso. Porque nós não temos condições. Como é que nós vamos curar uma pessoa? Não tem como, eu não consigo isso. Nesse meio tempo, o Espírito de Deus falou com Eliseu e disse assim: está acontecendo isso, 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 manda um recado para o rei. E Eliseu envia o seu servo até o rei e diz assim: olha, manda o oficial passar lá na minha casa, porque ele vai descobrir que tem profeta em Israel. Naamã agora vai até Eliseu, nós estamos falando de uma grande autoridade civil da época. Eliseu nem saiu dentro de casa. Só mandou um recado para ele, através do servo, dizendo: vai até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes dentro daquela água e você vai ficar curado. Naamã ficou tão injuriado que Naamã esperava que ele fosse tratado de forma diferenciada, porque ele era uma grande autoridade. E já estava pronto para poder voltar para casa. Disse: os rios de Damasco não são muito melhores do que esse rio barrento daqui de Israel? Não, eu vou voltar para casa. Um dos seus servos, entretanto, disse: rei, se por acaso o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele pediu uma coisa simples. O que o senhor tem a perder? Vamos lá. E então, agora, Naamã vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Da 7ª vez, quando ele sai de dentro da água, a sua pele estava tão limpa quanto a pele de um bebê. Ele agora, profundamente impressionado com o que tinha acontecido, ele volta até Eliseu. E ele agora adora o nome de Deus. Isso aqui é interessante, ele adora o nome de Deus pelo que tinha acontecido. E ele vai dizer: eu gostaria de te dar um presente por causa disso. E Eliseu vai deixar bem claro para ele: quem te curou não fui eu, foi Deus. Só fui um instrumento através do qual a cura veio para você. Então, dê glória a Deus. Você não pode comprar, você não pode pagar por um dom que Deus te deu. Portanto, Eliseu vai deixar muito claro que a obra que havia acontecido não era por causa do Eliseu. O Eliseu não tinha esse poder de forma inerente. E quando você olha para a própria história do Eliseu, para poder entender essa ideia do dom que Deus concede às pessoas, apesar de Eliseu ainda ter vivido no tempo do Antigo Testamento, mas Eliseu tinha sido servo de Elias, e quando ele estava para poder subir ao céu, ele disse: Eliseu, me pede alguma coisa que eu possa fazer por você antes de poder ser tirado de ti. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero ter a possibilidade de fazer mais do que você fez. E Elias disse para ele: coisa difícil você pediu, mas se você me vir subindo para o céu, então é sinal de que o céu vai te dar isso. E ele viu. E a capa de Elias caiu até a terra, ele juntou a capa de Elias, e então o Espírito de Deus veio sobre ele. Essa história, apesar de ser uma história do Antigo Testamento, mostra para a gente de forma muito clara que o dom, ele não vem como uma qualidade inerente do ser humano. Vem como um presente da parte de Deus. E sempre que ele é utilizado, ele vai ser utilizado para a glória de Deus. Quando você encontra pessoas que queriam usar de forma indevida o dom de Deus, você percebe que as coisas não terminam bem. O Novo Testamento, livro de Atos, vai mencionar que quando o evangelho foi pregado em Samaria, um judeu que praticava artes mágicas, ele também foi batizado, e quando Pedro chegou, ele percebeu que Pedro soprava sobre as pessoas o dom do Espírito, e elas realmente ficavam cheias do Espírito Santo do Senhor. E ele chegou para Pedro e disse: pode botar preço, quanto você quer, para me dar também o poder de fazer o que você está fazendo.
Então, Pedro vai dizer para ele, o seu dinheiro seja para a tua perdição. Como você pode achar que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E ele queria, na verdade, isso para poder chamar a atenção das pessoas. Era só por isso que ele queria. Ele não havia compreendido que a razão do dom de Deus do dom que Deus oferece, é sempre para a glória do seu nome. Nós não podemos utilizá-lo para nossa glória pessoal. Uma pessoa que pensa dessa maneira está pensando de forma carnal e não de forma espiritual. Dentro do propósito ainda, o crescimento da igreja. Agora, esse é um propósito externo. Os dons espirituais, eles contribuem para a unidade que leva ao crescimento da própria igreja. Esses ministérios incrementam e ajudam a estabilidade espiritual da igreja, fortalecendo suas defesas contra falsas doutrinas. Dessa maneira, você percebe o dom blindando a igreja das influências externas. O dom de Deus tem o propósito de poder fazer com que a igreja seja protegida dos ataques que o inimigo coloca, para poder tentar minar a própria influência da igreja, para poder causar divisão, para causar discórdia entre os irmãos, falsas doutrinas. O dom de Deus, ele vem para poder blindar isso tudo, para que isso não aconteça. Existem algumas implicações dentro do contexto do dom. As implicações, por exemplo, de ministérios em comum. As escrituras, elas não apoiam o ponto de vista de que os clérigos devem ministrar, ao passo que os membros leigos devem meramente esquentar os bancos e esperar pelo alimento. Mas o que a Bíblia vai dizer para a gente é que não existem pessoas maiores ou menores dentro do reino de Deus. O clérigo ou o líder, o pastor da igreja, ele não é maior do que as demais pessoas. Existem dons diferentes, com propósitos diferentes que são dados. Mas nós não podemos esperar que os dons sejam dados apenas àqueles que têm uma posição de liderança, enquanto os membros da igreja só estão ali para poder escutar o sermão, para poder cantar, para poder orar e depois voltar para casa. Isso não é bíblico. Há um papel dentro do contexto dos ministérios, ok? Dos dons. Um aspecto que é importante a gente salientar aqui, dentro dessa questão de todos terem aqui um dom, é aquilo que Pedro vai chamar de o sacerdócio de todos os crentes. Todos têm um papel a desempenhar dentro do reino de Deus. Uma pessoa, quando se entrega a Cristo Jesus, o Espírito Santo vem sobre ela. E vem sobre ela para que haja um crescimento da própria pessoa, uma mudança de vida de dentro para fora, mas ao mesmo tempo para poder capacitá-la para a missão de Deus. Uma missão que é interna, no primeiro momento. Até aqui nós vimos os aspectos internos da missão de Deus, a proteção da própria igreja, o crescimento interno da própria igreja, e ao mesmo tempo para fazer com que a pessoa encontre o seu lugar de ligação dentro do próprio corpo de Cristo. Todos têm um papel. Não existe ninguém que possa dizer, eu não recebi nenhum dom da parte de Deus. E dentro das implicações ainda, existe um papel do ministério dentro da experiência de cada pessoa. A doutrina dos dons espirituais, ela coloca a responsabilidade do treinamento da congregação sobre os ombros do ministro, ou seja, do pastor. Deus indicou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres a fim de equipar o seu povo para o ministério. Em outras palavras, Deus ele concede dons às pessoas e às vezes você se sente vocacionado para poder desempenhar algumas coisas, mas a Bíblia vai mencionar para a gente que o dom que é dado por Deus por nós, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser aumentado, ele pode ser multiplicado. Essa ideia de multiplicação dos dons vai no sentido de que quando você compreende como o dom deve ser usado, como é que ele foi usado no passado, você entende como é que você pode utilizá-lo no presente e como é que você pode ser mais útil dentro do contexto do ministério. Lá em Efésios é que nós encontramos essa lista de dons que são dados. Deus concedeu a alguns a responsabilidade de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de poder equipar o seu povo para o ministério. É essa a ideia.
A ideia é ajudar todas as pessoas a descobrirem o seu dom e, ao mesmo tempo, a saberem como utilizá-los para que a igreja possa ser edificada. Existe um aspecto também missional dentro dos dons. Deus concede dons espirituais para poder beneficiar todo o corpo, não simplesmente em favor dos indivíduos que o recebem, mas para cumprir também a missão de Deus com as pessoas que são de fora do corpo, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Quando você vai para João capítulo 10, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante ali. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Mas eu preciso deixar bem claro para vocês que eu tenho muitas ovelhas que ainda não são desse aprisco. Mas elas ouvirão a minha voz e seguirão ao meu chamado, até que haja um só rebanho e um só pastor. E é exatamente para poder chamar as suas ovelhas que estão espalhadas por todos os lados que o Espírito de Deus dá dons às pessoas. Nós vimos até o presente momento que esses dons são utilizados para haver um crescimento interno, para que o corpo de Cristo esteja firmemente alicerçado e unido dentro do propósito de manter a igreja coesa. Mas os dons também são oferecidos com outro propósito, de fazer agora com que as ovelhas de Cristo que estão fora do aprisco sejam trazidas para dentro do aprisco. Então, o dom também é dado com o propósito de enviar, de preparar, de equipar a pessoa para que ela vá até os lugares mais distantes para poder buscar pessoas para o reino de Deus. Usualmente, o Espírito Santo ele concede os dons de acordo com as habilidades naturais da pessoa. Muito embora as habilidades naturais não sejam por si mesmas dons espirituais. É o novo nascimento a condição para que a pessoa receba o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, os dons do Espírito. Só para você poder compreender esse conceito. A ideia principal que está sendo aqui trabalhada é assim, todos nós temos habilidades naturais. Somos capazes de poder fazer algumas coisas. Eu me lembro, por exemplo, de uma moça que, quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, uma jovem de 17 anos, mais ou menos, que vivia numa comunidade alemã do Rio Grande do Sul, que ela me disse assim, pastor, Deus deve ter dado dom para todo mundo, mas para mim ele não deu. Eu falei assim, eu vou te ajudar, na verdade, a entender o que são os dons, então. Quais são as habilidades naturais que você tem? O que você sabe fazer bem? Ela parou, pensou que ela era uma comunidade do interior, e ela disse assim, olha, o que eu faço bem, todo mundo diz que eu faço bem pão. Eu sei fazer pão. Eu disse, então, isso é uma habilidade natural. Você consegue, tem uma habilidade muito boa para poder fazer pães. Ok, parabéns. Agora, essa habilidade natural, ela pode ser transformada num dom espiritual se você utilizar essa habilidade natural com o propósito de poder ganhar pessoas para Cristo ou para poder edificar a igreja. Agora, a grande questão é você conversar com o Espírito Santo de Deus através da oração para que ele possa usar essa sua habilidade natural como um dom. E estivemos orando junto, conversei mais um pouco com ela, mencionando que ela devia pedir a Deus, e Deus poderia usar aquela habilidade natural ou dar um outro dom a ela. Ela estava fazendo um curso junto conosco na cidade onde a gente estava ministrando, e depois de algum tempo ela falou assim, pastor, eu acho que eu já sei como é que eu posso usar a minha habilidade natural como um dom. E algum tempo mais tarde eu voltei naquela comunidade e descobri como é que ela tinha conseguido usar essa habilidade de fazer pão como um dom, para poder alcançar pessoas para Cristo Jesus, para abençoar o corpo de Cristo. Ela convidou uma outra pessoa da comunidade que tinha um outro dom, o dom de comunicar a palavra, de ensinar a palavra de Deus. Ela falou assim, olha, eu chamei as minhas amigas de lá da minha comunidade para virem aprender a fazer pão comigo, porque eles dizem que eu tenho uma mão abençoada para poder fazer pão. Meu pão sempre fica bom. E tem um monte delas que disseram que vem, mas eu quero que elas também aprendam a Bíblia. Então, olha o que ela fez, olha a sacada que ela teve. O Espírito de Deus trabalhando através dela. No primeiro encontro, ela falou assim, olha, eu vou estar ensinando para vocês, em cada um dos nossos encontros, eu vou ensinar uma receita de pão para vocês. Mas antes de poder ensinar a receita, eu preciso que vocês entendam que você tem que ter uma mão abençoada para fazer um pão bom. E eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem ter uma mão abençoada. E para isso, eu trouxe uma amiga minha que vai ajudar vocês nisso.
e essa amiga começou a estudar. Eles gastavam ali 20 minutos do tempo que elas tinham para poder aprender receitas, estudando a Bíblia, e depois ela entrava em cena ensinando a fazer pão. Depois de poucos meses de trabalho, foram mais de 30 pessoas dali da comunidade que acabaram aceitando a Cristo Jesus através de uma menina de 17 anos que só sabia fazer pão. Você entende que essa habilidade natural dela, quando ela resolveu usá-la para o reino de Deus, o Espírito Santo potencializou essa habilidade natural dela, utilizando como um dom. Porque tudo aquilo que você utiliza para o crescimento da igreja e, ao mesmo tempo, para a edificação do corpo de Cristo, para a expansão do reino de Deus, para outras pessoas serem alcançadas por reino, você pode ter certeza que está sendo usado pelo Espírito de Deus como um dom. Então, ele pode pegar, às vezes, uma habilidade natural que você tem e potencializar essa mesma habilidade. Às vezes, não. Há uma diferença entre habilidade natural e dom espiritual. A habilidade natural é aquilo que você sabe fazer bem. Você não depende do Espírito de Deus para poder fazer aquilo. O dom espiritual é uma capacidade que Deus te dá para edificar a igreja e, ao mesmo tempo, para poder expandir o reino de Deus, para ganhar outras pessoas para o reino. Mas quando uma habilidade natural passa a ser usada pelo Espírito de Deus para poder conseguir edificar a igreja ou ganhar pessoas para o reino, então essa habilidade natural pode ser também encarada como uma bênção da parte de Deus, como também um dom, ok? Há uma diferença entre uma coisa e outra, mas eu estou só mencionando que pode ser usado pelo Espírito de Deus como algo que pode fazer a diferença. Existem algumas implicações ainda dentro dos dons espirituais. É a unidade na diversidade, que é totalmente diferente de uniformidade. Alguns cristãos, eles tentam fazer com que todos os demais crentes sejam semelhantes a eles próprios. Esse é um plano humano, não divino. A ideia de unidade é que todas as pessoas estão unidas com um propósito. Qual é o propósito? A edificação, a construção da igreja de Deus, fazer com que a igreja de Deus cresça e, ao mesmo tempo, que outras pessoas recebam a mensagem do Evangelho de Cristo. Isso é unidade. Todos estão unidos com um propósito. Mas aí existe a diversidade dentro da unidade. O que é a diversidade? As pessoas são diferentes, recebem dons diferentes, são capazes de desempenhar tarefas diferentes para alcançar o mesmo propósito, para edificar o corpo de Cristo e para expandir o ministério. Às vezes, algumas pessoas, eu conheço pessoas que têm dons tremendos. Por exemplo, eu me lembro de uma senhora muito tímida, muito pacata. Você olhava para ela e não dava muita coisa. Mas sempre que uma pessoa chegava na igreja, ela chegava com seu jeitinho meigo, humilde, e começava a conversar. Como é que é o seu nome? De onde você está vindo? Ai, é tão bom receber você aqui. A pessoa se sentia em casa em 2 minutos. Um dom que Deus deu de poder acolher a pessoa. O indivíduo vinha e ficava. Pessoas, por exemplo, que têm o dom do ensino. São capazes de pegar um determinado texto e explicar de forma tão clara que você fala, gente, você se sente um ignorante depois que a pessoa te explica. Você fala, gente, como é que eu não tinha entendido isso antes? É tão simples quando a pessoa explica. Dons. As pessoas são diferentes. Então eu não posso dizer, por exemplo, que uma pessoa que prega muito bem a palavra de Deus, que o dom que ela tem é mais importante do que o dom daquela senhorinha que faz com que as pessoas se sintam tão bem e tão acolhidas no corpo de Cristo. Elas são completamente diferentes uma das outras, as pessoas. Os dons são completamente diferentes, mas eles têm o mesmo propósito. Enquanto o indivíduo está pregando, o corpo de Cristo está sendo edificado. Pessoas estão sendo agregadas ao reino de Deus. Enquanto ela está recebendo bem as pessoas, o corpo de Cristo está sendo edificado e pessoas estão sendo agregadas à igreja. Então, há unidade, ou seja, todos têm o mesmo propósito, mas há uma diversidade. As pessoas recebem dons diferentes. Ainda dentro das implicações, existe o aspecto do testemunho, que é o propósito dos dons. O propósito pelo qual Deus deu a cada um dons diferentes é algo que tem que ser parado para poder pensar. Não importa quais sejam esses dons. A habilidade do possuidor do dom, ela sempre vai levar a pessoa para o testemunho pessoal. Sempre. Foi como eu falei, o caso daquela menina, daquela comunidade alemã. Ela achou que não sabia fazer nada,
Mas quando ela colocou à disposição de Deus tudo que ela era e tinha, Deus falou, vamos utilizar então o que você sabe fazer para poder testemunhar. E através daquilo que ela sabia fazer bem, fazer pão, muitas pessoas foram agregadas à igreja. Serviu para o testemunho. E eu sou capaz de te falar de pessoas tremendas. Me lembro, por exemplo, de uma advogada que trabalhava com muita gente que havia sido presa, vivia trabalhando com situações, com causas realmente bem complicadas. Em determinado momento, ela sentiu que Deus estava chamando para poder trabalhar, para poder transformar a vida das pessoas que estavam dentro dos presídios. E apesar de ser advogada, ela resolveu que iria trabalhar para transformar a vida daquelas pessoas. Então, ela tinha acesso à prisão, começou um trabalho de pregação do evangelho dentro das prisões, sistema prisional. Todos os anos, dezenas de presos entregavam a vida a Cristo Jesus através do trabalho dela. Então, Deus utilizou um caminho que estava aberto para poder conseguir testemunhar. O dom do Espírito de Deus sempre vai ser usado para poder trazer um crescimento interno da igreja e, ao mesmo tempo, para testemunhar de Cristo Jesus e daquilo que ele fez. Existe também a ideia do fracasso no uso dos dons espirituais. Os crentes que se recusam, por exemplo, a empregar os dons espirituais que receberam, eles vão perceber que não apenas esses dons se atrofiam, como também estarão colocando em risco a sua própria salvação eterna. Por quê? Porque se Deus escolheu uma pessoa e deu a ela dons e ela não está usando, lembra da parábola dos talentos? O Evangelho vai mencionar que o que Jesus falou, né, contou essa história, que um indivíduo muito rico foi fazer uma viagem muito demorada e pegou seus bens e dividiu entre alguns dos seus administradores. E cada um recebeu de acordo com a capacidade que tinha de administração. O fato é que um deles havia recebido apenas um dom. Os outros que haviam recebido mais dons, multiplicaram esses dons. Trabalharam com eles e multiplicaram. Mas teve um que pegou esses dons e escondeu na terra. Quando o indivíduo chega, o dono daqueles dons vem para poder prestar contas, diz, me digam o que vocês fizeram com os dons que eu deixei para vocês administrarem. Aqueles que haviam multiplicado entregaram agora o resultado do que eles haviam feito com aqueles dons. O que havia enterrado vem, entrega, e ele recebe um castigo por parte do seu senhor. Porque o dom não havia sido dado para ficar escondido. Ele havia sido dado para ser trabalhado e multiplicado. O que significa que quanto mais você usar o dom que Deus te deu, mais você vai desenvolver esse mesmo dom. Então, a ideia é a seguinte, o indivíduo, quando esconde o seu dom, não apenas ele está deixando de abençoar a igreja e, ao mesmo tempo, a comunidade, como, ao mesmo tempo, ele está se atrofiando em termos espirituais. E só lembrando que o Senhor Deus pedirá contas de todos os dons que foram dados às pessoas. E para poder terminar o nosso estudo de hoje, há uma pergunta que é feita. Como é que eu posso descobrir meus dons? Para que os membros possam envolver-se com êxito na missão da igreja, devem compreender os dons que receberam. O dom, ele funciona como uma bússola, orientando seu possuidor no tocante ao serviço e, ao mesmo tempo, ao desfrute da vida abundante que Jesus tem. João capítulo 10, verso 10, Jesus vai dizer assim, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, o dom, ele vem para poder dar mais ou menos um norte. Para onde é que eu devo seguir? Qual é o caminho que eu devo andar? Para que lado eu devo seguir dentro dos dons e talentos que Deus nos deu? E a partir do momento em que eu descubro os dons que eu tenho, e para poder descobrir, às vezes nós precisamos conversar com outras pessoas que têm mais experiência cristã, perguntar, escuta, quando você olha para mim, o que você vê? Que tipo de dom você acha que eu recebi? Existem muitos bons testes de dons que hoje em dia estão completamente à disposição para que a pessoa possa entender em que áreas Deus concedeu dons às pessoas. Eu fiz um teste de dons há algum tempo atrás para poder ver como é que estavam as coisas. Desde de que eu me decidi por ser um pastor,
que eu percebi que os dons na área de missão dentro da minha vida eram muito fortes. E acabei descobrindo que o Senhor Deus me deu dois dons que são assim, que se sobressaem aos demais. E eu descobri isso através de um teste de dons. O dom de apostolado, ou de apóstolo. O apóstolo é aquele que tem facilidade para poder entrar em lugares novos e abrir novos pontos de luz, de plantar igrejas, de abrir novas regiões, e ao mesmo tempo de evangelismo, que é a capacidade de poder pregar o evangelho para outras pessoas e ajudá-las na tomada de decisão. Esses são os dons que mais se sobressaem dentro do meu teste de dons. Então, quando você conhece, quando você faz um teste e consegue descobrir, é para essa direção que Deus está me dando, fica mais fácil para você poder orientar ações que possam colocar seus dons em funcionamento, que você tem que estar multiplicando esses dons. Você tem que estar trabalhando com eles. Esse é o propósito do Senhor Deus. Existe aqui a ideia do preparo espiritual. Os apóstolos, eles oraram sinceramente pedindo aptidão para pronunciar as palavras que conduziriam os pecadores a Cristo. E eles puseram de lado as diferenças e, ao mesmo tempo, os desejos de supremacia. Quando você vai olhar para Atos capítulo 1, durante 10 dias eles estiveram no cenáculo orando e tiraram do meio deles aquelas picuinhas que haviam. Antes que o Espírito de Deus viesse, quando eles entenderam, Deus tem dons para poder nos dar. Esses dons são para a edificação da igreja e para a expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Na quinta-feira à noite da última semana de Cristo Jesus aqui na Terra, quando Cristo tomou a ceia com os discípulos, naquela mesma noite ele seria preso. Os evangelhos denunciam que os discípulos estavam ainda discutindo para saber qual deles era o maior. Eles tinham um desejo de se colocar acima dos demais. Agora, quando Cristo Jesus subiu ao céu e deixou a eles a grande comissão, prometendo que o Espírito de Deus viria e os capacitaria no cumprimento da missão, eles foram orar, clamar a Deus, tiraram do meio deles aquele desejo de supremacia, aquele desejo de ser maior do que os demais, e simplesmente oraram dizendo: Espírito de Deus, só você pode cumprir essa missão. Nós queremos ser seus instrumentos, então nos capacite para isso. 10 dias de oração, o Espírito de Deus veio sobre eles e deu a eles capacidades que eles não tinham antes que o Espírito de Deus viesse sobre eles e os ajudasse a cumprir a missão de Deus. Então, a oração é muito importante. Então, veja, como descobrir? Primeiro, converse com pessoas que já têm mais experiência, converse com irmãos da igreja que já têm mais vivência, faça testes de dons para poder tentar descobrir qual é a linha de dons que Deus te deu, para poder descobrir e, a partir daí, estabelecer ministérios que possam desenvolver esses mesmos dons. Ore a Deus para que Deus te mostre que dons são aqueles que Ele te deu. E, ao mesmo tempo, estudando a Bíblia com oração, você vai entender daquilo que o Novo Testamento ensina a respeito dos dons espirituais e vai permitir que o Espírito Santo impressione a sua mente com o ministério específico que ele preparou para você. Então, olha aqui, junta tudo até aqui. Primeiro, converse com pessoas mais maduras na fé, pessoas que já viveram um pouco mais. Tente ver o que as pessoas olham para você e veem, percebem que você pode ter de dons e talentos. Faça testes de dons para tentar descobrir quais são as suas aptidões. Ao mesmo tempo, ore a Deus pedindo para que Ele te mostre. Estude a palavra de Deus sobre dons espirituais. Veja o que o Novo Testamento fala a respeito do assunto. E, ao mesmo tempo, se coloque à disposição para seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos usar o Espírito Santo. Isso tem que ficar muito claro. Mas Ele deve servir-se de nós. Pois é Deus quem opera em seu povo, tanto o querer como o realizar. Filipenses capítulo 2, verso 3 fala sobre isso. Então, o nosso objetivo ao buscar os dons nunca pode ser assim: eu quero pegar o Espírito Santo para que o Espírito Santo, para que eu possa usar o Espírito Santo. Não, é o contrário. O Espírito Santo escolhe quem ele quer para fazer o que ele quer no tempo em que ele quer. Quando você ora pedindo a ele para que ele te use, se coloca à disposição, então ele vai te dar o dom de acordo com a necessidade que ele percebe na comunidade onde ele te colocou para poder trabalhar. Então você tem que se colocar à disposição. No sábado passado, por exemplo, eu estava pregando na igreja de Santo Amaro e mencionei que um exemplo de Filipe.
Filipe estava em Samaria e havia se colocado à disposição do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus se apresenta a ele e diz, preciso de você. E ele prontamente se coloca à disposição. O Espírito Santo o coloca em determinada estrada, correndo ao lado de uma carruagem, e o orienta. Converse com a pessoa que está dando a carruagem e pergunte para ela se ele está entendendo o que ele está lendo. O indivíduo estava lendo o rolo, o manuscrito do livro de Isaías, no capítulo 53. E o indivíduo lá dentro respondeu, como eu posso entender se ninguém me explica? E então ele diz, para a carruagem, que eu entro e te explico. O indivíduo para a carruagem, Filipe sobe na carruagem, a viagem continua, e Filipe explica para o indivíduo. Ele compreende quem é Cristo Jesus. E o indivíduo prontamente, porque o dom espiritual te dá esse benefício. Você vê os resultados do dom sendo utilizado. O indivíduo simplesmente diz, olha, o que eu faço para poder me salvar? E ele diz, creia no Senhor Jesus Cristo. E ele diz, olha, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Ele, nada, se você crer de todo o coração. Mandou parar a carruagem, eles desceram, Filipe o batizou. E o Espírito Santo o tomou e o levou para o outro lado, onde havia outra missão para ele poder desempenhar. Você percebe que não era Filipe que estava usando o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que se sentia livre para poder usar o Filipe. Então, existe também um aspecto que é a confirmação através do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Uma vez que Deus concede os dons para a edificação da sua igreja e, ao mesmo tempo, para a expansão do reino de Deus, nós devemos esperar a confirmação final dos nossos dons a parte do próprio julgamento do corpo de Cristo. Não a partir dos nossos próprios sentimentos. Ah, eu queria ter aquele dom, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Às vezes, eu acho muito interessante, porque nós sabemos que o Senhor Deus fala também através da sua igreja. Agora, por exemplo, nessa altura, a maior parte das igrejas adventistas está trabalhando com o processo de nomeações dos líderes para o próximo ano. E eu sempre costumo dizer que quando Deus chama uma pessoa para determinado ministério, ele vai capacitar essa pessoa com dons para que ela possa desempenhar aquele ministério, para que a igreja seja edificada e para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, devemos estar atentos, porque Deus também fala através da sua igreja. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que Cristo, ele anseia repartir os dons da sua graça. Nós podemos aceitar hoje o seu convite e, ao mesmo tempo, descobrir o que os seus dons podem realizar numa vida que experimenta a plenitude do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente tem que estar disposto quando a gente procura os dons, a se colocar à disposição de Cristo. Entendendo que Cristo tem um propósito para a nossa vida dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, e ao mesmo tempo na expansão do reino. Então, relembra comigo, como é que eu posso descobrir? Vamos conversar com pessoas mais experientes, pessoas que já há mais tempo descobriram os seus próprios dons. Vamos procurar fazer testes de dons que estão à disposição na maior parte das igrejas, para podermos tentar descobrir qual é a linha de dons que nós temos. Ah, o que mais, pastor, que eu posso fazer? Bom, ore a Deus, peça iluminação do céu, para que ele possa te mostrar quais são os dons. O que mais? Estude a palavra de Deus, tente entender qual é o funcionamento dos dons. Talvez enquanto você está estudando, o Espírito de Deus também te revele qual é o dom que você tem. O que mais que eu posso fazer? Esteja atento à própria igreja, porque através da igreja Deus pode te chamar para colocar esses dons em ação. Mas, acima de tudo, esteja disponível para que Deus possa te usar de forma grandiosa. Eu gostaria de terminar esse estudo de hoje fazendo um apelo todo especial a você. Coloque-se à disposição do Espírito Santo de Deus. Você reparou que para que você tenha a oportunidade de receber os dons espirituais, existe apenas um pré-requisito. Você tem que se colocar à disposição dele. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você tem que ter passado pela experiência do novo nascimento. Então, hoje, coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e você vai descobrir uma dimensão fantástica de utilidade que você pode ter dentro do reino de Deus, que vai dar um sentido todo especial para a sua vida. Sua vida, com certeza, nunca mais será a mesma se você se colocar à disposição de Deus para poder receber os dons, talentos ou descobrir quais foram aqueles que Deus te deu. E muita alegria isso vai te trazer enquanto você trabalha, enquanto você serve a Deus,
através dos dons que Ele te deu. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que Ele te ajude a poder descobrir os seus dons. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado que através dela, no nosso estudo de hoje, nós descobrimos que o Senhor deu dons a todas as pessoas. Ajuda-nos a podermos entender como utilizar esses mesmos dons. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por estar junto conosco. Muito obrigado por estudar conosco. Não se esqueça, se você ainda não fez, inscreva-se agora no canal, deixa aí o seu like, ao mesmo tempo deixa suas impressões, escreva aí no chat agora quais foram suas impressões a respeito do nosso estudo de hoje e ao mesmo tempo compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça que quinta-feira que vem nós temos mais um estudo. Deus te abençoe e até lá.